Pessoal, está acontecendo aquela audiência pública lá na Câmara dos Estados Unidos. E aí, essa cena aqui está circulando o mundo. Pois é. Congressistas norte-americanos fizeram acusações graves, tanto quanto Lula quanto Alexandre de Moraes. Só para você ter uma noção, a deputada Elvira Salazar, que é a deputada republicana, ela disse que já não basta o brasileiro, e são palavras dela, já não basta o brasileiro ter um corrupto na presidência da República, agora o brasileiro também tem, vamos dizer assim, uma espécie de assessor jurídico, assessor de justiça do Lula, causando censura no Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Eu vou colocar um trecho aqui da fala da deputada norte-americana falando sobre Alexandre de Moraes. Vou lendo aqui, porque a imagem não está tão boa, tá? Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil... Infelizmente, enquanto eu fazia minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que o Brasil not only has a convicted felon for political corruption as não tem apenas um condenado por corrupção como presidente, President Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice mas agora tem um operador totalitário como chefe de justiça of the Supreme Court, da called Suprema Corte. Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Não há nada para celebrar. Poor Brazilians. Coitados dos brasileiros. They deserve a lot better. Eles merecem muito melhor. Mas ela não foi a única congressista a proferir palavras duras também contra o Alexandre de Moraes. O líder da bancada aqui, congressista dos Estados Unidos, acusou o Alexandre de Moraes de censura e de graves violações dos direitos humanos. Brasileiros têm sido alvo de graves violações de direitos humanos, diz congressista dos Estados Unidos ao acusar Alexandre de Moraes de censura. A audiência no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos discute nesta terça-feira a liberdade de expressão. Então, o foco dessa audiência toda foi, sem sombra de dúvidas, a liberdade de expressão no Brasil e o que está acontecendo no Brasil. Dentre os ouvidos estava o Paulo Figueiredo, estava também o Michael Schellenberg, aquele jornalista norte-americano que fez denúncias sobre o Twitter Files Brasil, e também o dono da Rumble, aquela empresa canadense que saiu do Brasil por decisões do Alexandre de Moraes, das quais eles não concordavam. Deputados foram acompanhar de perto, como por exemplo o Gustavo Gaia, e acabou fazendo esse vídeo aqui que eu vou compartilhar para vocês sobre como foi a audiência lá nos Estados Unidos. Prestem atenção comigo. Pessoal, terminamos agora a nossa audiência, foi 2 horas de embate aqui dentro. Vieram republicanos, deputados do lado da direita, e vieram alguns democratas da esquerda comunista socialista de merda. Foi maravilhoso, eu acho que hoje foi um passo fundamental para reverter a nossa democracia no nosso país, tá? Está impossível de esconder o que está acontecendo no Brasil, está impossível de esconder, o mundo já sabe que o Brasil já não é mais uma democracia. As evidências comprovadas, mostradas, apresentadas hoje pelas 3 testemunhas que vieram falar, que é o dono do Rumble, o Michael Schellenberg e o Paulo Figueiredo, chocaram as pessoas aqui nessa audiência no Congresso americano. Olha, a imprensa brasileira, eu tenho certeza que está se contorcendo agora, mas o rei está nu e o império também está nu. Todos agora sabem o que o Alexandre de Moraes tem feito. A deputada Salazar chegou a falar que o Brasil é liderado por um criminoso e na justiça, no STF, tem um corrupto. Então, ou seja, já não dá mais para esconder, o mundo já sabe da verdade. Daqui nós vamos almoçar e logo depois nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, mais uma vez reforçando o que foi dito aqui hoje, para a gente poder resgatar o nosso país. Olha, estamos conseguindo algo que nós começamos há 5 meses com essas visitas aqui fora, conversando com parlamentares, conversando com senadores americanos, conversando com a imprensa e com as think tanks, está trazendo os frutos que a gente tanto esperava. Vai haver uma outra audiência aqui em 1 mês e meio a 2 meses
com a participação do Elon Musk. Será uma audiência apenas para que ele possa falar. Então, estamos conseguindo, nós estamos mostrando para o mundo o que realmente está acontecendo. Tem sido difícil, todas as vezes que a gente faz isso, a gente coloca um alvo enorme nas nossas costas, a gente sabe que a perseguição vai aumentar ainda mais, mas pelo menos eu tenho certeza que antes da gente morrer, eu vou ver esse Brasil liberado, vou ver o Brasil com a democracia plena e a liberdade de expressão sendo restituída. Então, nós tivemos aqui vários parlamentares nessa área, ali ficou só brasileiros que vieram para cá e a gente celebrou todas as vezes que a verdade foi dita, nós batemos palmas todas as vezes que a verdade foi restaurada. E esse é o tipo de ação que a gente tem que continuar fazendo. Não tem sido fácil fazer isso, vocês sabem, vocês acompanham, mas hoje foi um fator, uma virada de ponto, uma virada de chave. O Congresso americano, a imprensa americana agora já sabe o que está acontecendo, não importa o que a imprensa brasileira vai estar se remoendo hoje, mas com certeza a gente está resgatando um pouco da verdade. A gente está trazendo à luz novamente a verdade, o esquema de desinformação está mais enfraquecido. O lado de lá tentou falar algumas merdas, falou algumas besteiras aqui, mas foi rapidamente refutado pelas nossas testemunhas, que foram o Michael Schellenberger, o dono do Rumble e o Paulo Figueiredo. A gente está fazendo o nosso trabalho. Não é fácil, garanto para vocês, o alvo está cada vez maior nas nossas costas, mas nós não vamos desistir. Está todo mundo feliz pelo que aconteceu. A gente está lutando, pessoal. A gente está tentando. Quando o mundo entender que o Brasil é uma ditadura, quem sabe assim a gente vai poder realmente resgatar a nossa democracia. O que acontece é que existe no Brasil uma transdemocracia. É uma ditadura que se identifica como uma democracia. Vamos acabar com essa história de pessoas sendo perseguidas por suas palavras, de pessoas sendo presas por defenderem o que eles acreditam, de uma imprensa que é completamente comprada e aparelhada e do judiciário que se transformou num instrumento de uma ditadura. Isso vai acabar. Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, graças às ações dos meus colegas parlamentares que estão aqui agora, que trabalharam arduamente para conseguir que essa audiência acontecesse. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi fazer com que essa audiência acontecesse aqui hoje. Nós agora teremos uma outra, maior ainda, com Elon Musk. E ainda conseguimos que o Elon Musk participe de uma audiência no Brasil, na Comissão de Segurança Pública. Então nós estamos avançando. Nós vamos resgatar esse país. Orem por nós bastante, porque isso não é política mais. É o mal contra o bem e o bem vai vencer. Mas antes, eu acredito que nós vamos sofrer um pouquinho. Mas a glória nunca vem fácil, não é mesmo? Nada que é bom acontece de forma fácil. Um beijo no coração de todos vocês. Daqui vai ter uma coletiva de imprensa. Depois nós teremos mais algumas entrevistas. Vamos falar com mais alguns parlamentares. Vamos continuar lutando pela nossa democracia. Os direitos humanos não estão sendo respeitados no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia, mas voltará a ser. Conte com a gente. Um abraço. Você viu que foram palavras fortes do Gustavo Gaia dizendo sobre a censura no Brasil e que é grave, que ao falar, ao denunciar isso, eles colocam um alvo nas costas. E isso efetivamente é algo muito, muito perigoso. Mas ele errou num ponto. Ele disse que a mídia brasileira não ia tratar do assunto. Acho que é impossível a mídia brasileira não tratar do assunto e sinais já começam a acontecer. Deputada dos Estados Unidos exibe foto de Moraes em sessão sobre a censura no Brasil. A deputada republicana Maria Elvira Salazar fez críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, durante a audiência no Congresso americano, que discutia a suposta censura no Brasil. Só é preciso lembrar, é necessário lembrar, que essa audiência pública foi composta de deputados republicanos e democratas, de direita e esquerda. E a esquerda tentou refutar alguns argumentos, mas foi impossível. Por quê? Porque o Schellenberg, ele foi conciso nas suas denúncias, dizendo que sim, há um autoritarismo e uma censura grande no Brasil. As imagens vão começar a surgir daqui para frente, eu vou tentar trazer para vocês ainda no último editorial, mas sem sombra de dúvidas, muita coisa acontecendo e isso vai ter holofotes, principalmente quando o Elon Musk fizer o seu depoimento. O Poder 360 também tratou do assunto. Câmara dos Estados Unidos acionou a OEA por censura no Brasil, logo no dia que ia acontecer a audiência pública. A Gazeta do Povo também trouxe uma informação, novos documentos revelados pelo Congresso norte-americano.
Novos documentos revelados pelo Congresso americano mostram mais ordens do STF para derrubar contas da direita no Brasil. Matéria publicada agora há pouco, mostrando que o Congresso norte-americano lançou mais documentos para comprovar aquilo que eles estavam falando. E até sites de esquerda, o Brasil 247 repercutiu. Câmara dos Estados Unidos recorre ao EA em ofensiva contra Alexandre de Moraes. A ofensiva vem após ataques coordenados da extrema-direita global contra o magistrado e o presidente Lula. Ou seja, na visão deles, agora não é a direita brasileira que é extrema, é a extrema-direita global fazendo ataques contra Lula e Alexandre de Moraes. Na verdade, o que está acontecendo são críticas sobre a possibilidade escancarada, porque eles não falam de forma velada, eles falam abertamente que tem que acabar com a direita no Brasil. Eles falam abertamente. Ou seja, o próprio ministro do Supremo, Barroso, falou: nós derrotamos o bolsonarismo. Eles falam que tem que acabar com a direita no Brasil. Então isso aí é algo assim, que não é nem velado, mas é algo escancarado. Então, sim, a crítica é pela situação atual, onde o governo está sendo acusado, junto com o ministro Alexandre de Moraes, de censura contra opositores políticos. E a gente já viu esse filme acontecer em países vizinhos aqui, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Olha só, matéria da revista Veja. Em cheia na Bahia, Bolsonaro não se preocupou e andou de jet ski, diz o Lula. Pois é, o Lula aproveitou a questão da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul para criticar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro só passeava de jet ski e não ajudou ninguém. Quem não gostou nada foi a Bárbara, que tem um canal, Te Atualizei, aqui no Instagram e no YouTube. Olha a resposta que ela deu para o Lula nesse caso. É déspota que ocupa a presidência da República. Sabe por que você odeia a internet? Porque aqui as suas narrativas não se criam. Dezembro de 2021, com maior volume de chuvas nas últimas décadas no mês de dezembro, Bahia tem desafio para a reconstrução de cidades. E olha o que o déspota disse. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, veja, eu lembro que quando teve a encheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passeando no jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. E o problema aqui é você querer colocar a culpa da sua incompetência e do seu descaso em coisas que os outros supostamente fizeram apenas na sua cabeça, e eu não tenho só uma matéria da Globo para provar. Eu tenho vídeo. Bolsonaro não apenas sobrevoou as áreas, como liberou 700 milhões para assistência à população. E sabe o que a sua ministra está fazendo? Ou melhor, dizendo? Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Oi, déspota que ocupa a presidência da República. Sabe por que você odeia? Vamos lá. Eles não sabem o que pedir porque a água ainda não baixou? Acho que deve estar de brincadeira com a cara do povo brasileiro, né? Só que aí a gente tem que lembrar alguns pontos aqui, porque entrou na questão do Rio Grande do Sul e entrou aqui na questão do enfrentamento às enchentes que assolaram o povo do Rio Grande do Sul de maneira desesperadora. Eu sou muito fã do Partido Novo, que trouxe uma solução. Vamos pegar os 4,9 bilhões do fundo eleitoral e mandar para o Rio Grande do Sul se reconstruir? Pois é, o Partido Novo apoia isso. Este ano, o Brasil vai gastar 4,9 bilhões com o fundo eleitoral para financiar as eleições municipais em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Devemos lembrar que com esse dinheiro seria possível comprar 6,3 milhões de cestas básicas, 1,6 bilhão de garrafas de água. Faz sentido gastar com o santinho e propaganda eleitoral? O dinheiro do pagador de impostos deve ser gasto com o que é prioridade, e não há prioridade maior do que quem perdeu tudo nessa tragédia. Assino embaixo e acho que o Novo deveria levar a cabo, filmar e mostrar a cara de cada um que
se recusar a assinar uma emenda aqui, a assinar uma proposta, ou votar contra, destinar os 4,9 bilhões para o Rio Grande do Sul. Mas não para por aí não. Tem uma história da carochinha de que a fake news é coisa da direita. A direita espalha fake news demais. Pois é, mas teve gente que para tentar passar pano naquilo que aconteceu lá com a Madonna, resolveu espalhar uma fake news de que a Madonna tinha doado 10 milhões ao Rio Grande do Sul. O que aconteceu? A CNN desmentiu que Madonna doou 10 milhões ao Rio Grande do Sul. Mentira, pessoal. Doou nada não. Madonna não fez doação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pegou um din-din que ela recebeu do cachê do pagador de impostos e ficou por isso mesmo. Não teve doação nenhuma, tá? Então, isso aí foi uma bela e grande fake news. Quem mandou dinheiro foi o Neymar, que enviou um avião com mais de 2 toneladas de doação para vítimas das enchentes em Santa Maria. Foi o Neymar, foi o Gustavo Lima, esses ajudaram. Já Lula não. Segundo a Folha de Pernambuco, Lula deu para o Pará 1,3 bilhão cotados para socorrer o Rio Grande do Sul. É o que disse aqui o Cláudio Humberto. Segundo ele, o dinheiro foi para outro lugar. O presidente Lula tratou de mandar logo ao governo aliado do Pará 1,3 bilhão do lucro de 3 bilhões de Itaipu Binacional, citados por deputados ligados a Arthur Lira. Na Câmara, como uma das opções mais factíveis de socorro às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, para os gaúchos, vítimas da tragédia em curso, Lula anunciou 534 milhões, menos da metade do dinheiro ao Pará, a pretexto de organizar o Corpo de Referência do Clima a ser realizado, a COP, né, a ser realizado somente daqui a 18 meses. Então, o que aconteceu, só para vocês terem noção? Teve a distribuição dos lucros da Petrobras, 3 bilhões, os deputados falaram em pegar 1,3 bilhão desse dinheiro e mandar para ajuda no Rio Grande do Sul. O Lula correu e mandou esse dinheiro para o Pará para fazer o quê? COP 23, COP 30, né? Campanha na operação climática do meio ambiente que vai acontecer daqui a 18 meses, próximo da reeleição lá em 2026, né? O Nicolas Ferreira também falou em mandar dinheiro para socorrer o Rio Grande do Sul. O Nicolas quer destinar 180 milhões de reais da Comissão de Educação para o Rio Grande do Sul. Ele, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, quer destinar 180 milhões em emendas do colegiado para o Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, as emendas vão servir para a reconstrução da educação no estado após a devastação provocada pelas chuvas. Pois é. Alguém vai falar que ele está errado aí? Alguém vai falar que isso não está certo? E aí, para encerrar esse vídeo, tem mais um troquinho aqui que dá para ajudar o Rio Grande do Sul. 20 milhões de reais. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas o Tribunal Superior Eleitoral reservou 20 milhões de reais para contratar jornalistas para falar bem dos ministros do TSE. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou pouco mais de 20 milhões para produzir conteúdo jornalístico para televisão, internet e redes sociais. O contrato tem duração de 5 anos. A quantia abrange a contratação de profissionais sêniores, entre eles repórteres e fotógrafos, editores de texto e vídeo e analistas de dados. Os salários variam entre 7 mil e 11 mil reais. Conforme pedido, há 2 núcleos de atuação dos serviços, permanente e temporário, para as eleições. Pois é, para 2026. Então, segundo a revista Oeste aqui, tem dinheiro também, né, que vai para repórteres, para jornalistas, para imprensa, para comunicação, que podia ir para o Rio Grande do Sul. É questão de prioridade, né, coisa que a gente sabe que o Brasil não tem, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Abraço.